Sem limites. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a nossa OSPA, está completando 60 anos. É a segunda mais antiga orquestra sinfônica brasileira em atividade. O nosso Érico Veríssimo residiu nos Estados Unidos na década de 50. E conta-se que, ao satisfazer a curiosidade de um colega acerca de o que é Porto Alegre, onde fica Porto Alegre, que nenhum americano sabia, evidentemente, respondeu: Porto Alegre é uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Estava dizendo que uma grande cidade começa por uma grande orquestra. E o orgulho que o nosso Érico sentia de sua orquestra sinfônica, certamente que não é menor do que o orgulho que sente o presidente da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o renomado cirurgião cardiovascular Ivo Nesralla, pela sua orquestra. E é com ele que nós vamos conversar acerca da nossa OSPA. Acompanhe-nos. Professor Ivo Nesralla, nos fale sobre o seu trabalho e sobre o momento festivo que vive a nossa OSPA. Bom, o meu trabalho iniciou em 1983, quando pela primeira vez eu fui convidado pelo então governador Jair Soares para presidir a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Naquele instante era um instante historicamente muito delicado, porque a OSPA não tinha um local para ensaiar e para se apresentar. Isso criou um mal-estar muito grande. Na época o maestro regente titular era Eleazar de Carvalho, é uma personalidade dentro da música. E ele me disse, recente assumido, disse: doutor, ou o senhor arruma isso aí, ou eu vou me embora. Pô, eu estou entrando aqui, pô, isso não é uma boa. Mas aí eu comecei a pensar, o cirurgião sempre pensa nas possibilidades para poder resolver as coisas. E aí eu fui atrás do proprietário do então Teatro Leopoldino, que era conhecido, meu amigo, o Dr. João Satti. E aí, em tabulações com ele, negociações que não foi fácil, né? Eu consegui as empresas para pagar o aluguel. Iniciou com o Teatro da OSPA, ali no Teatro Leopoldino. Então foi um momento muito importante, que a orquestra passou a ter um local para ensaiar, para se apresentar. Eu fiquei 8 anos, fiquei no seguinte governo, mais 4 Até 91? Até 91. E mais ou menos deixei engatilhado a compra do prédio, mas aí houve uma série de problemas, que não vai o caso agora, e que infelizmente voltaram atrás todas as negociações.
Então esse período de 8 anos foi muito importante, porque a OSPA conseguiu assentar uma série de características da Orquestra Sinfônica, que principalmente foram comandadas por o maestro Eleazar de Carvalho. Aí eu me afastei. Em 2003, o governador Rigoto me convidou para voltar à Orquestra Sinfônica. Então, quando nós assumimos, eu vi que a orquestra estava... Aliás, nesse interregno, foi muito interessante que os músicos vinham muito aqui se queixar. Eu sempre terminei criando uma amizade muito grande com um grande número de músicos, até por razões médicas. Sim. Muitos deles vinham aqui me procurar, mas como é que eu faço para tal doença? Eu recomendava arrumar um colega para atender e tal. E inclusive operamos alguns deles, familiares de alguns deles. Então, essa proximidade que a medicina traz ajuda muito. Claro. Relacionamento. Relacionamento e tal. E aí, então, quando eu voltei em 2013, inclusive a pedido da orquestra, eu deparei com um problema muito sério. A orquestra estava numa situação muito grave, tecnicamente, sob todos os aspectos. E aí, eu digo, só trazendo um maestro de primeiro mundo para poder reverter essa situação da orquestra. Eu já tinha conhecido o maestro Isaac Aranchevski, mas aí eu liguei para ele, disse assim, maestro, a OSPA está que nem um paciente muito grave, que está na UTI, precisa de um transplante cardíaco, eu consigo o doador, mas preciso de um cirurgião que seja treinado para fazer isso. Ele começou a rir, já gostou. Metáfora perfeita. Uma constatação interessante. Aí, depois de muita entabulação, porque ele estava na França. Sim, ele viaja no muito. Rio de Janeiro, estava na orquestra na França. Ele disse, olha, mas eu estou com uma orquestra na França, estou no Rio de Janeiro, como é que eu vou fazer para vir aqui? Mas depois de muita argumentação, ele terminou por aceitar. Bom, a presença dele foi decisiva desde 2013 agora. Fizemos 2 concursos, porque a orquestra estava muito faltavam muitos naipes, muitos músicos. O governador Rigoto nos liberou 2 concursos e com isso nós mantivemos um número razoáveis, 99 componentes para a Orquestra Sinfônica. E o trabalho do maestro Isaac está sendo tremendamente importante. Ele está ensaiando, tu sabes que a Orquestra Sinfônica tem vários naipes. Sim. As cordas, Madeiras, metais, percussão. E ele faz muito ensaio por naipes, então, para poder desenvolver. E depois faz em conjunto. Então, foi muito importante a vinda dele e ele conseguiu reformular a orquestra. Realmente transplantou o coração da orquestra. Perfeito. Enquanto isso, eu tratava de construir um local onde se pudesse construir uma sede apropriada para isso. A primeira opção foi lá no Shopping Total. Vamos construir lá e chegamos a ter a aprovação da prefeitura. Aí no momento de iniciar, alguns moradores entraram no Ministério Público contra uma ação contra a OSPA. Nós temos que paralisar, nem começamos a construção. Ora, essa questão do Ministério Público me deixou muito chateado, porque eu vi que era alguns moradores só que estavam fazendo o movimento, não eram todos. Aí quando nos concordaram em fazer o teatro, no momento que o Ministério concordou, eu senti que havia uma má vontade no sentido de acompanhar, vamos liberar para o senhor fazer a obra, mas vamos acompanhar par e a passo seus passos.